gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje a gente vai falar de uma coisa que para alguns é a solução e que as pessoas se sentem bem. Para outros é um certo pesadelo. Como para mim, tenho dito para ela, que é a minha convidada, de que esse programa vai causar questões em mim. Porque eu tenho um dos defeitos maiores que eu tenho é que eu não sou uma pessoa organizada. Sou criativa, mas não organizada. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero muito que vocês estejam atentos, porque a gente vai falar de uma organização de casa, mas também como isso impacta na nossa vida e na nossa cabeça. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Meus amores, que bom que vocês estão de volta, estão aqui comigo para a gente bater esse papo. Quero já começar agradecendo a Ideal Fit, nossa parceira, que cuida aqui de alguns apresentadores da casa e de mim, que tenho que levar um puxão de orelha, que não estou indo lá, conversei com eles, mas volto agora. E também é o Chris Maier, meu amado amigo que cuida do meu cabelo. Chris Maier Hair Designer, você pode procurar ele no Instagram e você vai conseguir, até ele tem uma questão de olhar e harmonizar seu rosto, tem toda uma questão com isso. Tô começando assim para trazer Michele Nascimento, nossa convidada, que é personal organizer, é assim que se fala? Isso mesmo, certinho. Michele, primeiro, antes da gente falar aí da sua profissão, que muita gente deve estar se perguntando, porque a gente falou também que isso é algo novo no mercado, eu quero saber quem é a Michele, quem é você? Vamos lá. Me chamo Michele Nascimento, tenho 21 anos, fazer 22. Tudo! Fazer 22 agora em abril, dia 10. Gente, eu amo fazer aniversário. Não sei Também. vocês, eu amo isso de me sentir querida, assim, é o melhor dia do mundo, não é? Sim! E eu fico pensando, tanta gente faz aniversário no mesmo dia, mas parece aquele dia só seu, né? É uma delícia. Bom, eu sempre fui organizada, desde criança. Assim, do meu jeitinho, né? Nada profissional. Eu já deixava meus brinquedinhos ali arrumadinhos, meu guarda-roupa. Meus pais também sempre foram muito organizados, então acho que eu herdei isso um pouco deles. Mas eu não sabia que existia uma profissão relacionada à organização, né? Então, num dia aleatório, assim, a minha irmã falou, porque eu sempre gostei muito de arrumar as coisas. Ela falou, você poderia trabalhar com organização, ser personal organizer. E aí foi aí que eu descobri a profissão, me apaixonei, fiz o curso e já estou há 3 anos aí trabalhando com isso. Então, mas aí, essa questão que você disse, assim, que aí você se apaixonou, mas porque você tem uma organização, eu lembrei de uma trend que teve até uma moça que estava falando que cada um de nós é uma versão no lugar que a gente está. Ela falou, eu, por exemplo, para minha mãe sou um desleixo. E para as minhas amigas, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Você acha que isso vem de berço? Ou é uma coisa muito natural da pessoa, da Michele, da sua percepção de como você vê o mundo? Tá, eu acho que isso, assim, pode vir de berço, né? Depende de cada pessoa. No meu caso, veio, desde sempre fui organizada. Mas eu conheço muitas pessoas, inclusive profissionais que trabalham com organização, que eram desorganizadas e se apaixonaram por organização e começaram a trabalhar com isso. Então eu acredito que você pode nascer organizada, mas você também pode se tornar organizada se você assim desejar. A maneira que você enxerga o mundo, eu falo de enxergar porque a gente vai passar sobre essa questão de organizacional, a gente vê o mundo com mais facilidade, eu acho, quando as coisas estão mais nos seus devidos lugares. Quando a gente é muito bagunçado, e eu falo por mim, de vez em quando uma coisa que eu faria em 1 minuto, às vezes eu levo horas para poder conseguir fazer. Então isso impacta inclusive no meu desejo de realizar essas tarefas. A sua maneira de ver o mundo, Michele, você acha que quando a gente passa desse passo de que tudo que eu podia fazer em 1 minuto, às vezes eu faço em 1 hora, porque eu não tenho uma organização, eu vou te chamar de Mi. Já deixei isso claro para mim. Você, desde muito pequena, quando você olhava para isso, você acha que já tinha isso um pouco elaborado em você? Facilitava a sua vida ser assim? Com certeza. E um exemplo que eu tenho disso é que, como eu falei, eu arrumava as coisinhas do meu jeito, né? Meu guarda-roupa eu deixava mais ou menos prático, assim.
do jeito que eu achava que tinha que ser. E a minha irmã sempre foi muito bagunceira. Minha irmã é 10 anos mais velha que eu, né? Quando a gente morava juntas na mesma casa, com os nossos pais, ela era totalmente o oposto de mim. E às vezes ela falava assim, Mi, eu pedia pra ela pegar alguma coisa na minha gaveta. Ah, você pode pegar tal blusa pra mim? Aí ela, tá bom, aonde que tá? Aí eu falava, ó, tá na segunda gaveta, do lado esquerdo. Eu falava exatamente a posição que tava. E ela falava, meu Deus, como que você sabe exatamente onde tá? Eu falava, não sei, eu só sei. Então isso eu já percebi depois que fazia eu ganhar muito mais tempo, muito mais praticidade no meu dia a dia, sabe? Então a organização, ela tá inclusa em tudo, né? Melhora tudo na nossa vida, então... E as ferramentas que a gente tem para isso, porque à medida que a gente foi evoluindo, a gente tá falando de gerações muito diferentes. Ela tá na casa dos 20, né? 20, 21 Sim. anos e eu tô com quase 50. As ferramentas que se tem hoje pro que a gente tinha na minha época, de quando a gente vai falar sobre agenda no celular, hoje melhora muito, mas eu consegui conhecer muitas pessoas que eu chegava a casa impecável e eu falava, gente, essa coisa de você localizar. O meu pai tinha uma bagunça organizada, ele tinha uma mesa que era uma loucura, mas se você tirasse um lápis do lugar, ele sabia. Então essa coisa de bagunça organizada existe? Olha, o pessoal fala bastante que sim. Mas eu te provoquei para um... Não. Muita gente fala, eu me acho na minha bagunça. Mas será que se eu pedir para você buscar um documento, alguma coisa, você vai saber exatamente onde tá? Se você souber, é uma organização. Cada um tem um jeito de organizar. Se você tem uma bagunça ali que você se acha, mas que você sabe exatamente onde está cada coisa, eu acredito que não é mais bagunça. Eu acredito que já é uma organização, né? Se você sabe onde está tudo. Mas não é prático, né? Não fica tão funcional. Exatamente. Funcional. Eu acho que você chegou na palavra. A gente trabalhar com organização faz com que a nossa vida tenha mais funcionalidade. Funcionalidade, ganho de tempo. Você quer explorar um pouco sobre o assunto? Meio que no passo a passo. Uhum. Tipo, qual é a sua visão em relação a isso? Depois a gente fala especificamente da profissão, tá? Eu costumo dizer que a organização ela tem 4 passos. O primeiro é você desapegar daquilo que você não usa. É o primeiro passo para a organização. Porque a gente não organiza tralha. Muita gente acha que tralha é só coisa quebrada, coisa que não tem mais função. Mas tralha pode ser, por exemplo, uma roupa que você tem, que está lá parada no seu guarda-roupa há anos e você não usa. Porque tralha é tudo aquilo que está ocupando um espaço, mas não está cumprindo a função que deveria cumprir. Então você tem que tirar tudo aquilo que você não usa há muito tempo, coisas rasgadas, coisas que não prestam mais, para que você libere espaço até para o novo. Muita gente, depois que organiza, percebe que até as coisas começaram a fluir na vida. Quando você deixa as coisas ali muito estáticas, aquela energia tá parada ali, não tá fluindo. A energia tá estagnada também. Tá estagnada, entendeu? Então quando você começa a organizar, parece que as coisas começam a fluir na sua vida, sabe? Então, o segundo passo eu falo que é você categorizar tudo. Então, você separar por categoria. Então, calça com calça. Tô dando o exemplo do guarda-roupa porque é mais fácil da gente conseguir imaginar. Então, calça com calça, saia com saia, regata com regata, assim você consegue exatamente, eu quero usar uma regata branca hoje. Então, não vai ter uma regata no cabide, uma regata na gaveta, uma regata perdida. Não, vai estar todas as regatas juntas em um lugar só. Então, você já ganha tempo, já fica prático e funcional ali. E o último passo é você organizar de forma estratégica. Então entra a parte da funcionalidade que a gente comentou agora. Tem que ficar fácil. O que você usa mais, você tem que deixar com mais fácil acesso para você pegar. O que você usa menos pode ficar mais para cima, mais difícil acesso. Pode ficar mais para baixo, mais difícil acesso. Então você tem que dosar isso para você não acabar deixando algo que você usa com pouca frequência mais para frente, mais fácil. Eu costumo dizer que tem a área nobre. Qualquer ambiente que a gente vai organizar é a área nobre. A área nobre é a área que nossas mãos alcançam com maior facilidade. Então, se estiver muito em cima, já não é área nobre, já é uma área mais difícil. Muito embaixo também é mais difícil. Então, a área nobre é aquilo que está mais aqui no meio, fácil de você pegar. Então, o que você usa mais, com mais frequência, tem que ficar na área nobre. É aí que entra a funcionalidade. E outra coisa, desses passos a passos, vamos se apegar no desapego. Olha, é o mais difícil, né? Porque assim, a gente no dia a dia, vamos falar assim, passando sempre
Porque a sua profissão, quando você fala em organizar, você deve esbarrar muito no ai, mas isso é muito sentimental. Não serve mais, mas foi a roupa que eu usei no meu primeiro encontro com meu marido. Sim. Mas é a roupinha que saiu da maternidade do meu filho, né? Então, assim, quando a gente fala em desapego, o que seria muito bom, inclusive para o planeta, vamos falar sobre isso, quando a gente fala de roupas, entre outras coisas, porque tem tecidos, né? Tem um monte de coisa aí que está implícito, né, no que a gente vai guardando no dia a dia. O desapego, trabalhar o desapego de uma maneira psicológica, de entender que a vida vai para frente e que tem coisas que a gente não precisa carregar. Você sente que no momento que você encontra as pessoas com mais problemas com desapego, você sente que também tem uma questão emocional ali não trabalhada? Com certeza. As pessoas que têm mais dificuldade de desapegar são as que têm mais problema com essa parte emocional. E assim, as pessoas acham que quando falam em desapego, você tem que desapegar de tudo, sabe? Igual você falou, que é a questão de uma lembrancinha, de uma roupinha do filho, alguma coisa assim. Você não tem que desapegar disso. Se é algo importante pra você, aquilo ali tem uma função. Igual eu falei, tralha é o que não tem função. Se tem você tem um apego emocional, tem algo que te traz uma coisa boa, uma lembrança boa, você não precisa doar. Eu sempre indico para as minhas clientes, de repente, criar uma caixa de lembrança. Então você põe lá tudo que é apego emocional para você. Então pode ser uma roupinha, mas sim, você tem que ter o senso também. Você não pode guardar todas as roupinhas do seu filho de lembrança, a não ser que depois você queira doar para alguém, aquilo vai ter alguma serventia. Mas guardar tudo, aí já é demais. É igual atividade de escola. Sim. Dos filhos, que tem aquele monte de papel. Chega no fim do ano, vem aquele portfólio imenso com um monte de coisa, né? Você precisa guardar tudo. Hoje em dia tem formas até de você digitalizar isso. Você pode ali tirar foto, montar um arquivo no Drive e deixar lá, separar, organizar por ano. Segundo ano, terceiro ano, colocar a data. Não precisa guardar tudo aquilo, sabe? Eu tô suando frio, porque se ela pegar as minhas pastas do computador, nossa, o primeiro ano, o segundo... Não, eu já tô ali, ai, que sofrimento. Diga mais. Oh, meu Deus. Quem mais se identifica comigo? Muita gente acredita, né? Então é algo que você tem que, sabe, ter essa consciência de pensar, será que eu preciso realmente de tudo isso? Será que não vai só ocupar espaço no meu armário, vai me deixar triste, vai só ficar um monte de coisa atolada ali? Então não é legal, né? É legal você se questionar. A organização, ela faz você se questionar muito, ela é muito questionadora. Pra você realmente pensar se você precisa realmente daquilo ou se você pode mandar embora. Olha, eu vou chamar a Nona Rosa, porque eu falei pra ela, tô brincando com esse assunto pra deixar leve, gente, porque é um assunto muito importante a gente falar sobre se organizar na vida. E eu falo isso e eu digo e falo aqui pra todo mundo que vê o Chá da Tati, me conhece, e eu falo isso com muita tranquilidade. Mas eu vou falar com a Nona Rosa, porque tem uma questão muito séria que eu vou perguntar pra ela depois, que é até pelos acumuladores. A gente tá falando de desapego, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, a Nona Rosa, uma querida, essa é uma conveniência que fica ali no Alto Posto Ana Dias, que é cafeteria. Mas é uma cafeteria que também é uma conveniência. O que acontece? A Nona Rosa, ela foi cada vez mais se aperfeiçoando. Hoje ela tem um espaço que não é só um espaço gostoso para você ir lá tomar um café na hora que está vindo de uma viagem. É um lugar que você pode ficar, é um lugar que você pode sentar, levar alguém, tomar o seu café, ter uma reunião de negócios. Você consegue ter um bom café, um bolinho de aipim, você consegue ter acesso a coisas muito, muito maravilhosas e deliciosas num lugar muito perto de você. Para quem está aqui por Ana Dias, para quem está por Toledo, Itariri, até para quem vem de Itanhaém, em Santos, ela fica na Padre Manuel da Nóbrega, número 3, quilômetro 356. Alto Posto Ana Dias, você entra, tem essa loja. E vocês vão conseguir ter acesso a até o Chá da Tati. Ela fez um chá preparado, inspirado aqui no nosso programa, que está no cardápio. Tem café de ninho com Nutella, que eu sempre falo para vocês, que me deu água na boca, que eu adoro. Mas assim, se você ligar com 1 hora de antecedência, tem a mesa posta. Se você ligar com 24 horas de antecedência porque você quer levar uma turma, ela consegue fazer um café colonial para você chegar e surpreender. A Nona Rosa, então, é um lugar diferencial para você ir ter um baita momento gostoso com aquelas pessoas que vocês adoram. Deixa eu passar só o telefone da Nona Rosa, é o 13 99721 4453, tá? A gente estava falando um pouco sobre desapego
E tem um assunto muito sério que eu quis trazer para você. Tem uma doença chamada disposofobia. Tem um programa americano que algumas pessoas já devem ter assistido, que é Acumuladores. É claro que eu não vou perguntar para essas questões, a gente não está mergulhando aí para uma questão mental, que não, eu sei que não é o seu escopo, mas eu acho importante a gente falar, por exemplo, quando tem os acumuladores, quando a gente tem gente que vai colocando coisas demais em casa, porque a gente estava falando de desapego, e tem o oposto. As pessoas se sentem com a necessidade do consumo, porque isso é incentivado, inclusive. Então, quando a gente vem eu falo de uma geração que agora é mais consciente da necessidade de desapego, até por uma questão do planeta. A minha geração foi acostumada ao consumo. Compre, compre, compre. E até pessoas que tiveram doenças como essa, porque acumulam, se sentem se sentem vivas comprando, às vezes nem tem onde colocar. Então, trabalhar o desapego é muito difícil. E eu imagino que você deve enfrentar isso no seu dia a dia, né? Com certeza. Qual a maior resistência, você acha? Roupas? O que você acha que as pessoas são mais resistentes, assim? Com certeza é com roupas, sapatos, acessórios, tudo. Eu tenho cliente, sim, que tem mais de 200 pares de sapato. E a gente sabe que a pessoa não usa tudo aquilo, sabe? E aí tem que arrumar um lugar para colocar. E muitas vezes eu falo, olha, você me contratou para que eu possa deixar mais funcional. Não para eu atolar tudo aqui e ficar um sapato empilhado em cima do outro e você não conseguir enxergar. A gente tenta fazer algumas perguntas. Qual foi a última vez que você usou isso aqui? Você realmente gosta dessa peça? Você compraria de novo essa peça? Eu sempre gosto de ter esse contato inicial com o cliente no primeiro momento da organização. Quando o cliente pode estar comigo, assim, para mim é o melhor dos mundos, porque eu gosto que ele fale o que ele usa mais, para eu deixar mais fácil, né, como eu falei. Então, acho que principalmente com roupas. Principalmente roupas de marca, que tem um alto valor, que a pessoa tem mais dó ainda de desapegar. Algo que eu tenho praticado bastante com as minhas clientes agora é fazer bazares. Porque às vezes a pessoa tem aquela dó de dar para alguém, né? E aí ela fala, mas às vezes eu vou doar isso aqui, foi tão caro, tanto esforço para eu comprar, às vezes eu dou para alguém que nem vai valorizar essa marca. Então eu peguei e comecei a ter essa ideia, vamos então pegar tudo que você não quer mais, não usa mais e fazer um bazar? A gente faz um bazar multimarcas, com roupas de marca, sapatos de marca, pronto. Então essa é uma ideia que eu tive para que a pessoa, sabe, tenha ali aquela fluidez de deixar aquela roupa embora. Sem tanta dó, né? Sem tanta dó. E coisas emocionais também que a pessoa tem, que acaba... porque isso aqui... Eu tenho uma cliente que, assim, ela tem a mãe dela faleceu e ela mudou de casa, né? E aí ela tem um quarto, um guarda-roupa, que é só de roupas da mãe dela. Eu não organizei, eu não mexi, eu organizei só o closet dela e do esposo. Mas ela nem falou, ela só comentou, isso aqui tem umas roupas da minha mãe que eu vou lavar e vou guardar tudo. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora ela vai se mudar de casa de novo e eu vou organizar a mudança dela todinha, então eu vou ter que trabalhar essa questão com ela. Claro, guardar uma peça ou outra, mas não guardar o armário inteiro. A gente sabe que é difícil, precisa de um acompanhamento com psicólogo, precisa de muita terapia para você conseguir superar, mas a gente acaba se apegando ao objeto, como não tem mais a pessoa, né? Se apega àquilo ali, aquele material que tem ali. E eu imagino o quanto você deve enfrentar isso, porque é uma questão muito difícil. Às vezes, quando a gente fala de morte, ou quando a gente fala de questões mesmo emocionais, uma separação, às vezes é tão difícil você desapegar daquilo que você achou que era para sempre na sua vida, né? Verdade. Então, eu imagino que é um desafio constante aí na sua linha de trabalho. Você falou de bazar, me lembrou... Gente, eu sou muito antiga, eu preciso dizer isso para vocês. Me lembrou a menina do Encharpe Verde, eu acho que é a menina do Encharpe Verde, que ela tem essa coisa do consumo, ela é muito consumidora, ela compra o tempo todo e ela tem problemas que o filme inteiro é um cara da Receita seguindo ela para poder ela pagar as dívidas, enfim, e no final ela faz um bazar para poder conseguir juntar o dinheiro e pagar o cara. Então, já dei um spoiler, mas a menina do Encharpe é alguma coisa. Me lembrou disso na hora que você falou de bazar, que também não é muito comum no Brasil, né? Não é muito comum, é verdade. O pessoal faz mais bazar, assim... como fala? Quando tem uma instituição... sim, que daí tem, por exemplo... Esqueci a palavra. Beneficente. Isso, bazar beneficente, isso mesmo. Mas as pessoas não têm costume de fazer um bazar com as próprias roupas, é meio difícil, né? Com as próprias coisas. Então, enfim. O segundo passo que você falou depois do desapego, qual é? Categorização. Vamos lá.
Categorização, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, categorizar nada mais é do que você juntar as coisas que são da mesma categoria, da mesma família, né? Como eu falei, juntar ali shorts com shorts, regata com regata. Isso eu tô dando exemplo do guarda-roupa, mas assim, a categorização, eu falo que ela é a chave da organização. Ela tá em qualquer ambiente que você for organizar. For organizar documentos, papéis, você vai separar documentos do carro, documentos da casa, documentos pessoais, documentos do cachorro, tudo você tem que separar. E, claro, identificar, escrever, né? Se você for organizar documentos, você pode colocar numa pasta, aquela pasta sanfonada eu gosto bastante para poder separar, identificar, escrever ali qual que é aquele tipo de documento. Então, como eu falei, quando está categorizado, você sabe que tudo que você tem daquela categoria está em um lugar só. Então, eu tenho 10 tênis e tenho 10 saltos altos. Então você sabe que os tênis estão todos juntos, não tá um em cada canto do armário, os saltos estão todos juntos, então fica mais fácil de você encontrar, você encontra com mais facilidade e mais rapidez também. Então a categorização ela serve para tudo, para qualquer ambiente da casa. Você tem alguma recomendação quando a gente fala em documentos? A gente está numa cidade e com todas essas mudanças climáticas, muitos lugares estão tendo muitas enchentes. Isso acontece demais aqui em Peruíbe. E tem muita gente que perde tudo, perde documentos, enfim. Porque como a gente não categoriza e também não armazena isso no local mais seguro ou tudo junto, às vezes numa situação como essa que você precisa de uma emergência, que você vai pegar essa pasta e vai falar, bom, mesmo que eu perca a casa inteira, eu não perco minha identidade, no sentido de sua documentação, para você não ter que correr atrás de tudo isso depois, que demanda tempo, dinheiro, cansaço e, dependendo da situação onde você tá, até outras pessoas com o mesmo problema. Nem sempre tem multirão. Aqui em Peruíbe, por exemplo, não tem o poupa-tempo, né? Às vezes você precisa se deslocar para fazer isso. Numa situação como essa, de documentos, o que você você acha que é um local legal para começar? Organizar documentos? Sim, com certeza. Eu acho que como é algo ali que é papel, porque papel pipoca de todo canto, né? Quando você vai no mercado, você pega uma notinha. Quando você vai não sei onde, você pega a via do cartão. Como pipoca de muitos lugares, eu acho que é uma coisa que mais impacta visualmente. Quando você tem uma mesa de um escritório, normalmente é lotado de papel. Então Sim. Aquilo ali já incomoda você visualmente. O ideal é você ter uma mesa limpa, só com o que você vai usar ali. Então acho que você começar pelos papéis é algo que vai já te ajudar a caminhar para outros lugares da casa depois. Mas é algo que, assim, eu sempre falo que você tem que organizar aos poucos. Você não pode começar em um dia e querer organizar sua casa inteira, por exemplo, sabe? Sim. Ou vai organizar o guarda-roupa, aí você começa toda animada, né? Aí tira tudo do guarda-roupa e joga em cima da cama. Aí você começa toda feliz, começa a dobrar, guardar. Só que organização é algo que cansa você fisicamente e mentalmente, porque você tem que pensar, como eu falei, você tem que fazer algo estratégico. Não é só simplesmente arrumar, você dobrar ali e guardar de volta no lugar, porque depois não vai se manter, não vai ficar prático. Então você tem que sempre fazer aos poucos. Tira 15 minutinhos do seu dia, começa organizando uma gaveta, pega o seu escritório, pega só a gaveta dos papéis, pega só a gaveta de caneta, de lápis, enfim, você vai começar um pouquinho por dia, porque aquilo vai te motivando e te ajuda a você não desistir. A você ir fazendo aos pouquinhos e você vai se motivando, começa a ver ali que tá ficando legal, que tá ficando prático e te estimula a ir até o fim, sabe? Então, começar pelos papéis é uma opção bem legal, mas é algo que tem que ter paciência, viu? Eu não sou muito fã de organizar documento, vou ser sincera, porque você tem que, assim, exige mais tempo, né? Você tem que parar, tem que ler o que é aquilo. Às vezes, o cliente tem que estar junto com você, que às vezes você nem sabe o que é aquilo, então você tem que perguntar pra ele, tem que ver se é algo que ele precisa guardar, ou pode jogar fora, então demanda um pouquinho mais de esforço. Um pouquinho mais de tempo. E eu aconselharia, eu não sei se você pode até dar aval para isso, a gente tem essa parte do documento guardada sempre em um lugar mais alto. Sim. Eu não sei se eu tenho trauma aqui, porque a gente tem muita questão com enchente aqui na região, e eu falei, na minha casa, as coisas que nem chegou enchente, mas uma das minhas coisas que eu falo que é documento, eu coloco tudo dentro do mesmo lugar, no alto, porque eu falei, se alguma coisa acontecer aqui para baixo, Sim, você passa a mão naquilo e é verdade, vai, salva, né? É verdade, com certeza. Como o documento não é algo que a gente tem que acessar toda hora, às vezes a gente guarda conta de luz, conta de água, não tem que acessar, né, todos os dias, por exemplo. Então você pode guardar numa caixinha organizadora, categorizar e pôr em cima do armário sem problemas, tranquilo. É seguro, né, gente? Então dá uma olhada aí na sua casa, vê se o
cabe para você, e se você achar interessante, podemos começar com isso. Isso quando você não tem uma profissional, porque às vezes, né, a gente precisa dessa, porque tem uma questão de a diferença entre arrumar e organizar. Qual é essa? A gente nem falou do quarto passo, mas vamos falar sobre isso primeiro, depois a gente vai para o quarto passo. Tá. Bom, uma arrumação é algo provisório. É algo que você faz ali para poder esconder a bagunça, para deixar o ambiente visualmente bonito. Pensa quando vai chegar uma visita na sua casa, aí tá aquela bagunça na sala. Então você fala, a pessoa vai chegar, tem que deixar pelo menos apresentável. Então você sai catando tudo ali da sala e joga dentro do guarda-roupa. Você resolveu o problema? Mais ou menos, temporariamente. Mas quando você abrir o armário, vai estar toda a bagunça lá de novo. Você não colocou no lugar certinho. Então aquilo ali é uma arrumação, é algo que não é fixo. Você arruma e a bagunça volta depois. E é algo mais rápido, como eu falei, você só dobra as roupas, por exemplo, e põe em qualquer lugar no armário. Não é algo estratégico, não é algo pensado, sabe? E organização é você realmente parar e se questionar. Por isso que leva mais tempo. Tá, eu separei aqui, categorizei, como eu falei, os tipos de peça, dobrei, fiz a dobra correta, então eu vou pensar qual tipo de peça que eu uso mais. Eu não vou jogar em qualquer lugar. Então o que eu uso mais tem que ficar na primeira gaveta. O que eu uso mais tem que ficar no cabideiro, pendurado. Então é algo que exige mais um esforço mental e tempo para que você pense também. E a organização ela é algo que dura. Eu sempre falo, quando você organiza, você tem que organizar uma vez só. E não ficar ali arrumando. Claro que tem as manutenções que a gente pode acabar fazendo quando a rotina muda e tudo mais. Mas você tem que fazer ali algo que dure para você, que fique funcional para o seu dia a dia. Diferente de uma arrumação que é algo provisório, que você faz ali e na semana seguinte a bagunça já voltou toda. Tá toda ali. E o seu perfil de clientes é um perfil de pessoas sem tempo? Total. A maioria não tem tempo nenhum. Trabalha o dia inteiro, a maioria. E aí contratam o seu trabalho até para que a vida deles fiquem mais práticas e não tenham que perder tanto tempo aí dentro da rotina familiar. Sim, eu atendo muitas médicas que fazem plantão, que trabalham o dia inteiro. Então a pessoa tem que estar ali com tudo prático, tudo funcional, né? Então... Antes de eu ir vamos do quarto passo, porque depois eu quero ir para uma versão mãe, bebês, isso dentro de casa. Mas me fala agora do quarto passo, só para a gente fechar esse núcleo e para outra coisa. Quarto passo é revisar. Revisar, como eu falei, quando você organiza, você tem que fazer isso uma vez só. Porém, a organização ela tem que estar funcionando de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia. Então vamos supor que eu trabalho em uma determinada empresa e eu tenho que usar um uniforme da empresa todos os dias. Então aquele uniforme ele tem que estar prático, ou ele tem que estar pendurado, né? Ou ele tem que estar nas primeiras gavetas para não precisar baixar lá embaixo e pegar o uniforme. E aí vamos supor que eu saí dessa empresa. Sair desse emprego. Você vai continuar deixando aquele uniforme lá se você não está usando mais ele? Não, então você vai ter que de novo fazer um questionamento, perguntar o que você está usando agora, na sua rotina de agora, de hoje, e reformular aquela organização ali. Mas normalmente é uma coisinha ou outra que você muda, você não vai organizar o armário inteiro de novo, né? É só mudar uma coisinha ou outra para que continue funcionando para sua rotina. Então você sempre tem que estar revisando de tempos em tempos para ver se aquilo ali ainda está funcionando para sua rotina. A organização não é individual, ela começa individual, mas a gente consegue abrir isso, eu nem vou falar para a empresa, mas assim, agora, mas a gente consegue abrir isso para dentro de uma rotina familiar, certo? Sim. Então, vamos falar agora da profissão em si. O curso, como é que isso é feito, como é que você entendeu, isso existe, você vai fazer um curso. Isso é ligado a designer de interiores, alguma coisa assim? Não tem nada a ver? São coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. A organização, ela abrange muitos nichos, né? Tem nichos para idosos, tem gente que trabalha com nicho baby, com nicho empresarial, com mudanças. Cada personal organizer pode escolher um nicho para se especializar ou trabalhar em todos. Quando você entra no seu trabalho, dentro de que você estudou, dentro de onde você fez esse curso, você vai entrar dentro de uma rotina familiar, provavelmente alguém daquela família te solicitou. A mãe, né? E aquilo precisa entrar naquela rotina. Você vai ouvir só essa opinião ou das outras pessoas também? Tá, entendi. Não, eu preciso ouvir a opinião de todos os moradores da casa. Então, se eu vou organizar o armário do filho, eu preciso conversar com o filho. Como ele usa aquelas peças, o que ele usa mais. Não é só uma pessoa que vai ficar responsável pela casa inteira. Então, normalmente, eu me comunico com todo mundo que acessa aquele ambiente. Principalmente com a funcionária da casa. Porque muitas vezes é ela que vai manter aquele armário, aquele closet, aquela cozinha. Ela que vai passar a roupa, que vai lavar, que vai dobrar, que vai guardar no lugar. Então eu sempre, inclusive no final da organização, eu sempre faço o treinamento da funcionária
Eu sempre ensino quem vai manter. Se é o cliente que mantém, eu ensino as dobras, eu ensino tudo como manter para o cliente. Se é funcionária, eu ensino a funcionária. E a questão de ter a ver com design de interiores, agora eu estou cursando design de interiores, estou fazendo faculdade porque eu quero trabalhar com móveis planejados. Eu comecei a ver muito essa necessidade por trabalhar com organização residencial. Eu vou na casa dos clientes, eu vejo muitos closets, muitos armários mal planejados, que não foram pensados para aquela pessoa. Foi só uma receita de bolo, sabe? Eu tenho aqui um espaço, tenho 3 metros, vou fazer isso aqui, gaveta, cabideiro, prateleira e pronto. Só que às vezes a pessoa tem um monte de vestido longo e não tem nenhum espaço que tenha para vestido longo. Então eu percebo que as pessoas não fazem aquilo ali voltado para aquela pessoa. Então eu quero trabalhar com planejado justamente para poder já planejar o armário e já entrar com a organização também. Dentro da organização, como eu falei, tem vários nichos. Existe um nicho que é marcenaria inteligente, que muitas POs se especializam nisso, que é você entender, como eu falei, a rotina da pessoa, o que ela tem mais, e baseado nisso você fazer alterações na marcenaria. Então, de repente, como eu falei, a pessoa tem muito vestido longo e aí ela não tem um espaço para aquilo. Você pode, de repente, tirar uma prateleira para poder o espaço ficar maior. Eu faço muito isso já na casa de cliente. Tem closet que tem muita prateleira. E prateleira não é tão funcional, porque você acaba tendo que empilhar. Pilhas não são funcionais, porque você quer pegar a última coisa da pilha e cai tudo. Né? Então, e, assim, muito closet tem prateleira, tem nicho. Eu falo que eu acho que assim, que o que mais prático é cabideiro. Tudo que tá pendurado, muito mais fácil de você pegar, de você ver, de você acessar, não amassa. Então eu sempre, muitas vezes, eu tiro prateleira e peço pro marceneiro alterar e colocar a cabideira no lugar. Isso. Então, muito melhor. Auxilia. Gente, deixa eu falar pra vocês da Black Laser, eu vou falar outro terror da Mia aqui, ó. A Black Laser é uma empresa muito querida, muito forte aqui em Peruíbe. Eles trabalham com cortes a laser, então imagina que você tem um lugar em que você precisa fazer uma logo sua, imprimir alguma coisa que você queira com precisão. Os cortes a laser são excelentes para isso, para que você tenha peças muito bem pensadas aí dentro do que você vai fazer, com cortes precisos. Isso ajuda muito. Quando a gente vai fazer fachadas, quando a gente vai fazer... Imagina, né? A gente quer fazer algumas peças que vão ser como brindes, chaveiros, com a minha logomarca. A gente vai conseguir fazer isso na Black Laser com muita precisão, que a máquina laser ela é precisa nesse tipo de corte, diferente inclusive de marcenaria, que a gente falou aqui. Então, algumas coisas que precisam de um ajuste mais fino, o ideal é você procurar a Black Laser, que trabalha aí com essa máquina capaz de fazer esses personalizados com precisão. Lá eles começaram fazendo marcas com laser em itens, marcando nomes para personalizar, e eles foram abrindo o campo e o leque de trabalho deles, e agora tem até impressora 3D. Eles fazem coisas diversas, mas o norte disso é ser personalizado. Aquilo que você às vezes pensou para dar de presente para alguém, ou para fazer dentro da sua marca, ou para você presentear os seus funcionários. Tudo depende aí daquilo que você quer atingir, mas você queria alguma coisa que você criou para si, lá é o lugar para você encontrar. Eles têm uma equipe de designer muito eficiente que vão conseguir te ajudar a traduzir aquilo que você está imaginando para fazer chegar a sua comunicação visual como ela deve ser feita. Aqui a gente está colocando alguns exemplos, que eu estava brincando com a mim, que tem uma questão de organização, que tem peças muito específicas, que a gente às vezes tem um bibelô dentro de casa, coisas assim, que às vezes não são tão funcionais, mas elas têm um sentido decorativo. Então a gente também está falando de design de interiores, tem tudo a ver aqui, né? A Black Laser atende todo o Brasil, vocês vão conseguir falar com eles através do Instagram, @blacklaser21, vocês podem seguir, que tem vários exemplos do que eles fazem ali. Então às vezes é alguma coisa de muito para músico, quando vem, coisas para poder entregar. Eu acho que uma das coisas que eu já falei aqui, ele tem um chaveirinho para você colocar paleta, sabe? Paleta de violão, coisas assim, que foi pensado também de uma maneira prática, mas assim, isso é uma coisa que todo mundo perde. Como que a gente vai fazer para o músico que às vezes está no meio de uma festa, precisa tocar violão e tem a paletinha dele ali, né? Tudo tem que ser pensado, bem como ela disse. Eu vou passar para vocês o telefone da Black Laser, mas estejam cientes de que vocês conseguem falar com eles através do Instagram, como eu passei, Black Laser 21, através do WhatsApp, que eu vou passar para vocês, e eles atendem o Brasil inteiro. 13991632522. Esse é o telefone da Black Laser, tá bom, gente? Lá é muito legal, mas eu acho que você também ia ficar louca
porque eu e o William trabalhando junto, o William é o dono da Black Laser, a gente tinha muito problema em organizar nossas pastas. Aí ele tem alguém agora que faz isso por ele. Gente, como isso de impressora 3D é legal. Eu não sabia, eu fui descobrir isso ano passado na faculdade, inclusive. Que a gente lá tem uma impressora 3D e tem uma impressora de corte a laser. E a gente fez o testezinho lá. E aí eu descobri e falei, gente, como que pode? Você coloca o desenho e ele imprime, assim, algo físico. Como pode? E eu fiquei sabendo que tem impressora hoje em dia que tá construindo casa. Sim. Que, gente, como assim? Pois é, você projeta a casa. E eu não duvido que a Black Laser chegue lá, tá? Não, eu tô dizendo porque eles começaram com uma coisa do corte a laser, e aí esse universo é tão extenso e tão vasto que ele foi crescendo o núcleo dele para agora faz impressão em metal também, antes era só madeira. Olha. Tem umas coisas assim que você fala, meu, surreal, impressora 3D, né? É um absurdo o que ela pode fazer aí para otimizar o tempo da galera. Sim, né? É isso verdade. Que a gente fala. Você estava falando da faculdade agora e você falou da marcenaria. Imagina, meu marido é marceneiro. Que legal. É marceneiro de coisas brutas. Né? Ele falou, eu não gosto muito de trabalhar com MDF, por exemplo. Ele gosta daqueles armários e mesas que vão durar o resto da sua vida. Sim. Mas também ele encontra dificuldade, exatamente como você falou, do que projetar, porque as pessoas às vezes vão até lá sem ideia de como isso vai ser na vida delas. Quando vão pedir um armário, porque tem muita gente que gosta de armário rústico, aqui tem muitas áreas de fazenda e tal. Sim. E aí você falou disso e é uma coisa que eu nunca me atentei. E aí depois ele tem essa coisa de, isso aqui não ficou tão legal, corta na hora. Olha só. Mas me fala mais sobre isso, o design de interiores associado com a organização. Tá, quando eu entrei na faculdade ano passado, eu me deparei assim com algo muito parecido com a organização. Porque todos os professores começaram a explicar como que funcionava o curso, o que era isso, tudo mais, esse universo do design. E todos eles disseram que tem que ficar funcional, que você tem que fazer pensado para aquela pessoa. E eu comecei a associar, olha como isso tem a ver com a organização. É assim, você tem que saber o que a pessoa tem para que você faça de acordo com as necessidades dela. Eu tô agora projetando um armário de uma cliente minha. Primeiro projeto que eu estou fazendo de design, projeto todo assim, nem terminei a faculdade, já tô fazendo projeto. Já tá. E assim, eu fui na casa dela pra poder tirar as medidas e tudo mais. Eu pensei muito como uma cabeça de personal organizer, sabe? Porque eu pensei, tem que ficar funcional, tem que ficar prático, de acordo com as coisas que ela tem. Então eu fiz ali o briefing inicial, fiz várias perguntas pra ela, se ela tinha vestido longo, se tinha bota de cano médio, bota de cano alto, porque tudo você tem que planejar o espaço para aquilo, né? Se tinha muita roupa que amassa, se precisava de mais gaveta, de mais cabideiro. Então tudo foi pensado pra ela. Então já tô fazendo esse projeto de acordo com as peças que ela tem, de acordo com a necessidade que ela precisa. Então o design tá muito, assim, tem muito a ver, anda juntinho com a organização. Os dois têm que deixar o ambiente funcional e prático para aquela pessoa. Eu acho que eu até te confundi na pergunta que eu tinha feito lá atrás, porque na hora que você falou, eu falei, gente, como que tem um curso de personal organizer? Tá associado a design de interiores? Teoricamente não, pelo que você falou, são coisas distintas, mas que somados agregam. Nossa, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, imagina. Mas como é esse curso de personal? Onde você achou? Só para quem agora olhar para você e falar, pô, isso é uma profissão? Dá um caminho para essas pessoas saberem como procurar. Como eu falei, eu descobri assim de uma maneira totalmente aleatória, eu nem sabia que existia, né? Eu descobri através da minha irmã. Então eu fui e pesquisei no Google. Personal Organize. Primeiro precisei no Instagram, né? Hoje em dia tudo é Instagram, tudo né? É Instagram. É isso, né? Diferente, mas aí a gente tá voltando pra diferença aí de realidades. Sim, aí pesquisei no Instagram e encontrei um monte. Cada PO é a sigla que a gente fala, pra não falar Personal Organize, né? Tá, fala PO. Então quando eu falar PO, Personal Organize. Então tinham várias POs, cada uma de um estado do Brasil. Tem POs que trabalham em outros países também. E aí eu fui descobrindo, então eu fui entrando no perfil, comecei a ver aquelas organizações lindas, sabe? O antes e depois. Eu fiquei, meu Deus, eu quero muito fazer isso. Aquilo pra você devia ser assim, o um céu, sonho, né? Sim, um sonho. É. Porque assim, quando eu terminei o ensino médio, eu tava muito perdida. Eu não sabia o que eu queria cursar, sabe? Então eu decidi dar um tempo, sabe? Eu falei, não vou entrar na faculdade, que aí eu vou entrar só por ter que fazer uma faculdade, depois eu não vou gostar. Então eu preferi, tirei um ano, fiquei trabalhando ali.
E aí foi nesse dia que eu descobri essa profissão. Eu falei, pronto, me encontrei. Meu propósito é esse, é organizar, é levar a organização para a vida das pessoas e melhorar a vida delas através da organização. E aí, quando eu comecei a ver aquelas fotos de antes e depois, de cozinha, de closet, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. E é tão bom quando você se encontra, né? Sim. Aí eu comecei a pesquisar várias mentoras, porque esse curso, ele é online. Existem POs que dão curso presencial, mas hoje em dia é mais raro. Porque o pessoal, tudo hoje em dia é online, né? Para poder otimizar o tempo, para poder vender mais também, sem ter que ficar sempre indo lá, demandando tempo para isso, né? Então eu fiz com a Priscila Saboia, que ela foi uma das primeiras POs do Brasil. Ela é formada acho que há uns 15 anos. Desde que a profissão começou no Brasil, tem mais ou menos esse tempo, uns 15 anos. Uns 15 anos, bem tá. Veio dos Estados Unidos essa profissão, né? Justamente por conta dos acumuladores que a gente comentou. Começou lá nos Estados Unidos, depois veio para cá. Então, ela foi uma das pioneiras, assim. Logo quando veio para o Brasil, ela já começou a trabalhar com isso. Ela é do Rio de Janeiro e fiz o curso online com ela. Mas existem várias outras POs, cada uma tem um método diferente. Mas todas não fogem disso, de como organizar cada ambiente da casa. Então, ela vai passando, agora cozinha, quarto, closet, documento. Então, ela vai passando por cada ambiente, ensinando você a organizar. Isso é muito legal, então... Para quem quiser entender, pelo menos, porque a gente fala isso como um norte, ter profissionais na área, a gente não está falando nem de concorrência, mesmo para você ter, para fazer essa profissão, inclusive, se expandir, porque eu acho que é tão importante para a vida das pessoas, e eu falo, é muito importante, seria para minha vida, ressalto isso, que eu acho que melhoraria aí muito esse processo, algo que eu vou ter que pensar. Eu quero ir para outro ponto com você, quando você está fazendo design interior, você está fazendo um caminho normalmente oposto. Você foi primeiro entender a organização e agora você está somando e o seu olhar para isso vai ser diferente dentro aí do design de interiores. Quando você vê essa mudança, você vê essa capacidade de aquilo que você faz impactar efetivamente na vida das pessoas, te passa o quanto num dia a dia comum as pessoas hoje seriam menos estressadas, teriam menos burnout, porque... Por que é importante falar disso com você, gente? Ela não é profissional de saúde, mas quando a gente fala de pessoas que estão tendo burnout, por exemplo, é porque são workaholics, ou porque estão trabalhando o tempo todo, ou porque o dia a dia hoje demanda você estar muito online, as reuniões antes que eram só no seu período de trabalho, hoje você tem reunião, não está em casa, está com o celular na mão, é possível você conversar, então você ter um escritório em casa é necessário para dependendo do tipo de profissão que você está. Então você precisa ter uma luz própria para aquilo, um assento próprio para aquilo, ter os seus documentos em ordem para fazer aquilo. Não dá para ter criança pulando atrás, embora a gente teve na pandemia aí várias coisas que foram muito legais para nossa existência, né? O cara fazendo reunião e crianças passando atrás e tal. Você acha que o tipo de coisa que você faz, como isso pode impactar no mundo? Pessoas com o seu olhar, com o seu trabalho, podem impactar e melhorar, inclusive, as pessoas nesse mundo. Pessoas com questões mentais, como isso começou com os acumuladores. Vamos passar um pouquinho sobre isso, como você enxerga o que isso pode melhorar e impactar as pessoas quando é contratado o seu serviço? Tá. Isso eu percebi muito na minha profissão, principalmente em relação ao consumismo. Eu tenho uma cliente que ela era consumista, assim, ela comprava para poder descontar as emoções ali, sabe? E aí ela tinha 3 guarda-roupas só dela na casa, 3 quartos, assim, um era um closet só dela e o outro era mais 2 armários só dela. Foi com essa cliente, inclusive, que eu fiz o bazar, que eu comentei. Sim. Ela tinha muita roupa de marca, muita coisa, e tinha dó, né, porque pagou caro, então... E assim, depois que a gente fez o bazar, ela tinha, inclusive, roupas repetidas, com etiqueta. Porque ela não lembrava que tinha comprado e comprava de novo na loja, a mesma roupa, a mesma blusa idêntica. E aí, ela falou que ela tinha muito problema emocional, que ela começou a comprar muito para descontar as emoções dela ali. E quando a gente fez esse bazar, tirou aquele monte de roupa, ela faturou 11 mil reais. Uau! Olha isso! Uau! Olha isso! Uau! Só do que ela tirou. Só do que ela tirou. E ela não tirou, assim, tudo que ela não usava. Ela falou, vamos tirar um pouquinho, sentir, e depois a gente faz outro bazar, né? Então, beleza. Então, isso daí foi um sucesso. E quando eu mostrei para ela o projeto final, tudo organizado, ela até chorou. Porque ela falou, nossa, Miss, você não sabe o quanto você me ajudou. O quanto isso tirava a minha paz, sabe? Eu perdi o sono por causa da bagunça. Eu já tentei várias vezes arrumar e não conseguia. Eu tentei sozinha, a bagunça voltava.
Então, principalmente essa questão de consumo, saúde mental, de depressão, de ansiedade. Depressão e ansiedade são doenças que se agravam muito mais quando você está em um ambiente desorganizado. Quando você está em um ambiente bagunçado, aquilo ali te dá uma angústia, né? Porque você acaba se sentindo até culpada. Porque você pensa, nossa, como que eu deixei minha casa chegar nesse estado? Como que eu não sou capaz de organizar isso daqui? Mas a gente sabe que não é fácil assim. Quando a pessoa já está inserida naquela bagunça por muitos anos, não é do dia pra noite que ela vai mudar e vai, nossa, agora eu sou organizada, agora eu vou conseguir arrumar tudo isso aqui sozinha. Por isso que existe ajuda profissional. Para que você que já tentou várias vezes por muito tempo, você pode recorrer à ajuda de alguém. Então, questões como estresse, clientes que brigavam muito com o marido, com os filhos, porque tinha muita bagunça, o filho não guardava as coisas nos lugares certos e ela ficava sempre brigando ali. Então, isso é muito comum, a gente sempre fala. Estressante. Fora a questão de perda de tempo, né? Que a pessoa vai se arrumar, quer usar tal roupa e não acha. Aí precisa procurar lá. Aí até procurar, igual você comentou, a pessoa desiste. Aí acaba usando o quê? Sempre a mesma roupa, que é o que tá mais na frente, que tá mais fácil. Que tá né? ali, que acabou de sair do armário, a gente peguei da lavanderia. Da lavanderia. E é isso. Gente, deixa eu falar da Central do Empreendedor antes de ir para o outro papo com ela. Central do Empreendedor é uma... eu sempre falo tudo com muito amor aqui, né? Eu sou muito puxa-saco das empresas que apoiam o canal. Mas eu tenho um motivo para isso, né? Todas elas eu tenho uma relação pessoal, todas elas me auxiliam em algum ponto da minha vida e de alguma forma vieram também apoiar o canal porque acreditam no meu trabalho, assim como eu acredito no trabalho deles. A Central do Empreendedor é uma delas. A Central do Empreendedor eu conheci antes do Chá da Tati existir, vocês acreditam? E ela está aqui comigo hoje. É uma contabilidade que... ela atende 24 horas por dia. Eu gosto muito de ressaltar isso, não só porque é um dos pontos fortes delas, mas porque também era um norte que eles tinham no seu crescimento. E eles atendem a sua empresa, a gente está falando de tempo, de otimizar tempo, eles atendem a sua empresa, seja a hora que for, 24 horas por dia, eles estão online, para que você consiga organizar também a sua empresa lá dentro, organizar o que você precisa, porque o olhar deles para a sua empresa é um olhar para quê? Uma empresa que está ok, que está com seus documentos em ordem, que está de acordo com os tributários, quando você tem os seus funcionários que estão com os documentos todos certinho, não tem como dar erro. O telefone da Central do Empreendedor é 13.997-744573, tá aí o QR Code na tela para vocês, e é importante falar, se você é empreendedor, não importa se você é micro, macro, não importa se você está em Peruíbe, se você está na Baixada Santista ou se você está em qualquer lugar do Brasil, eles estão aptos a atendê-los. Eles estão com uma equipe que está pronta e disposta para poder atender a sua empresa. Você vai colocar a sua empresa na mão deles, vai levar a sua conta, como a gente chamava isso, né? Para a Central do Empreendedor, eles vão cuidar de vocês de dentro para fora. A gente chama isso de sistema tracking. Eles vão olhar para a sua empresa, entender como funciona a sua empresa, entender como é que funciona a sua cabeça como empreendedor e vão te dar o auxílio e aí até esse suporte para o momento que você precisar. Tá bom? Essa é a Central do Empreendedor. Essa organização que você tem, que é isso que eu quero perguntar, serve também para ambientes profissionais? Então, por exemplo, se uma empresa solicita você como personal organizer para poder entender como que lá dentro tá para funcionar a vida dos funcionários, otimizar aquilo, você também atende esse tipo de demanda? Com certeza. Tem uma cliente agora que eu vou organizar o closet dela, ela é dona de um salão de beleza aqui de Peruíbe. Ela já falou que depois quer que eu vá para o salão para poder organizar ali a parte que os funcionários ficam e tudo mais. Principalmente no trabalho, que a gente tem que ter as coisas organizadas, tem que ter fácil ali para que você não perca tempo procurando algo, para que fique prático e funcional para o dia a dia deles. Então, empresa também a gente abrange. Também abrange. Uhum. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sempre me uso como exemplo. A minha mesa tem você vai lembrar um nome, talvez. Ou o switcher, se você tiver. Tem as empresas têm categorias ISO, que era ISO 9000, agora já deve estar ISO sei lá o quê. Que dizem que as mesas têm que estar impecáveis. Eu tenho muito medo disso porque, de verdade, assim, eu não sei se você acredita em signo, eu acredito também. Eu sou sagitariana, ergonomia. Eu sou sagitariana com ascendente em Gêmeos. Eu sou ótima para falar, para criar, para bagunçar. Você quer, até uma moça que trabalha comigo, ela fala, você cria e eu organizo. Porque eu sou aquela que chega na hora e falo, gente, eu poderia salvar o mundo com as minhas ideias. Mas eu não conseguiria, porque eu não tenho organização para implantá-las. Colocar em prática. Sabe essa história? Tipo, eu tenho vontade de fazer um dia um workshop
com todo mundo que eu entrevistei, sabe assim, porque tem muita gente muito boa e eu queria muito trocar essa ideia ao vivo com as pessoas. Um dia eu quero fazer isso, mas eu preciso de alguém que olhe pra mim e fala, tá bom, Tati, vamos fazer? Qual é a sua ideia? Aí a pessoa vai lá e coloca a mão na massa, sabe? Porque eu não tenho isso pra mim. Então, no meu ambiente de trabalho, o que você aconselharia? Eu falo aconselharia perto do que você já fez. Mas, por exemplo, por onde eu poderia começar? Não, eu não sou uma pessoa organizada. Não, as pessoas não têm normalmente esse hábito. Ter a mesa limpa. Por que ter a mesa limpa? Quando você chegar no dia seguinte. Dá para você falar também um pouquinho disso? Eu falo porque as empresas, aqui tem muita gente que trabalha com a gente, que aceita a gente que é MEI, que, sabe, que mistura muito conta do trabalho com conta pessoal. Tá. O que eu preciso ter no meu carro, onde eu vou levar, mistura tudo, a vida pessoal com profissional. Então, às vezes, no computador, os documentos que estão, os documentos da casa, os documentos não sei o que, chega uma hora, dá tudo errado, tá tudo junto. Você pode, a gente tá indo pro final do programa, uma pena, mas assim, nossa, já. É muito rápido, é muito Deus. Rápido. Uma hora é muito pouquinho, né? Mas eu queria muito que você falasse um pouquinho disso, porque muita gente tá em home office. E eu imagino que muita coisa se misturou nesse rolê, sabe? Então seria legal a gente falar um pouquinho disso também. Tá. Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta, porque você perguntou sobre a mesa do seu trabalho. O que você tem na mesa do seu trabalho? De tudo um pouco. Imagina, eu trabalho com marketing. Sim. Além de tudo, eu trabalho com marketing. Então eu tenho desde carimbos, sacolas que eu preciso testar, documentos que eu tenho de feira. Eu não organizo, eu não termino de fazer um trabalho, eu não vou lá e já arquivo. Então eu tenho coisas que eu tô para arquivar. Então eu tenho uma pilha de coisas que eu tenho para arquivar. Entendi. Você tem gaveta? Eu tenho gaveta. A minha gaveta é uma vergonha. Assim, você entra na minha vida e você vai falar, Tatiana, pelo amor de Deus, por que você é assim? Oh, meu Deus. Socorro! Eu vou começar por uma gaveta esses dias. Tá, como isso. Você falou. Aí depois você me conta. Tá. Olha, algo que ajuda muito a gente a organizar. Porque assim, não adianta como eu falei todos os passos aqui, categorizar e tudo mais, mas algo que ajuda muito, assim, 80% são os organizadores. Sempre eu indico para as minhas clientes, claro, eles não são obrigatórios numa organização, mas eles vão facilitar muito a sua vida, eles vão ajudar você a deixar mais funcional, mais prático e a voltar com as coisas para o lugar. Então, como você falou que tem carimbo, acredito que são coisinhas pequenas, coisas miudinhas, é legal você investir em organizadores, em caixinhas, organizadores de acrílico, onde você possa categorizar cada tipo de item dentro dessas caixinhas e não fazer com que elas fiquem perdidas e misturadas na gaveta. Então, eu começaria primeiro categorizando, como você falou, escolhe uma gaveta e categoriza, separa carimbo com carimbo, tipos de papéis. O que for papel eu gosto de guardar sempre em pasta e de repente pastas de cores diferentes, então um tipo de cor para cada tipo de documento, tipo de papel e identificar, colocar etiqueta, escrever em tudo e caixinhas e organizadores modulares para você colocar essas coisinhas miúdas assim de escritório. Então eu começaria por aí e a questão dos arquivos é também separar e categorizar. Por isso que eu falei que a categorização é a chave da organização, porque você não tem como organizar sem categorizar. Você tem que separar documentos pessoais, documentos da empresa e identificar, nomear tudo para que você saiba onde está algo quando você precisar achar, né? Agora, vamos supor que eu vou tomar essa decisão. Então eu vou chamar a Michele, a gente vai para casa. Também eu quero que a gente vai ter o telefone da Mi, se vocês verem aqui embaixo, vai passar o telefone da Michele, o Instagram dela. Deem uma olhada para vocês terem esse... Ufa, que delícia, porque às vezes você chega num lugar assim e você fala, ai meu Deus, vê uma coisa organizada. A Pamela disse, o que é belo, e ter ambientes organizados é belo, é uma dessas coisas que nos ajudam até a respirar melhor. Quando a gente estava falando agora, tipo, dias da semana, eu poderia pegar tipo segunda para fazer só roupa, terça para organizar minha alimentação, porque eu vejo uma coisa que eu sonho em fazer, Michele, mas sonho mesmo, é chegar no domingo fazer a comida pra semana. Sei, é o meu sonho também, nunca consegui. Nunca, porque isso você fala assim, eu vou organizar minha semana inteira. Congelar, separar nos potinhos. Acho isso de gente psicopata, se você faz isso, entendeu? Vai procurar ajuda, mentira, porque é muito difícil. Isso. Mas você tem ainda um escopo que você vai falar assim, olha, terminei sua casa, deixei tudo pronto. Lição de casa, as segundas, presta atenção nisso, as terças. Você tem um pouco disso, não? Sim, com certeza. Você tem que dar ali
um passo a passo, né? Um mapinha para que a pessoa mantenha. Eu sempre falo, como que você vai manter essa organização? Você nunca vai deixar a bagunça acumular de novo. Você tem que sempre voltar para o lugar aquilo que você tirou do lugar. Você vai colocar uma roupa, aí colocou, não gostou, vai querer mudar de roupa. Você tira e deixa jogado lá. Deixa naquela cadeira. Quem tem aquela famosa cadeira no quarto que vai empilhando as roupas? E aí, quando você vai ver, já tá aquela bagunça instalada ali de novo. Então, eu sempre falo, tirou do lugar, não vai usar, devolve na mesma hora pra não acumular. Às vezes a gente tá com pressa, tá atrasado, né? E aí acaba tendo que sair, não dá pra organizar. Mas pega um tempinho no fim do dia, gente, 10 minutos, você não vai perder tanto tempo assim. Tira 10 minutos no fim do seu dia e vai voltando as coisinhas pro lugar, sabe? Então, a manutenção, ela fica fácil quando tá funcional, quando tá de fato organizado. Então eu sempre deixo esse passo a passo assim pro cliente. E algo que eu sempre coloco também em todas as organizações são etiquetas. Eu tenho uma maquininha, uma rotuladora que você escreve, ela imprime a etiquetinha autocolante e então eu colo em tudo. Na gaveta eu colo assim na beirinha da gaveta, então aqui são camisetas, aqui são regatas, e aí a pessoa segue, né? E as roupas a gente coloca sempre enfileirada, como eu falei, nunca empilhado na gaveta, é modo cascata que a gente fala, que é uma em pezinho atrás da outra. Na cozinha, coloca etiqueta também. Então isso faz você ficar fácil de manter aquela organização, porque você é meio que obrigado a voltar aquilo pro lugar, porque você abre a gaveta, tá escrito ali, calça jeans. Você não vai colocar calça jeans em outro lugar, porque ali tá escrito que é ali. Então você mantém aquilo ali certinho. E o terror, gente, o terror da dona de casa vai parecer brincadeira. Tupperware, eu guardo com a tampa ou eu guardo a tampa no lugar e a Tupperware no outro? Eu preciso saber disso. Olha, existem as duas formas, mas eu acho muito mais funcional guardar o Tupperware com a tampa. Quando tem gente que empilha todos, né, e coloca as tampas em outro Tupperware. Isso daí economiza espaço, porque quando você guarda com a tampa, você tem que empilhar, acaba ocupando mais espaço. Quando você guarda separado, você consegue pôr um dentro do outro, né, do menor para o maior, e isso diminui o espaço que você vai ocupar no armário. Mas eu não acho funcional. Porque aí você tem aquele monte de tampa tudo junto. Aí você eu quero esse pote. Até você achar a tampa daquele pote, já passou o maior tempão. Agora você guardar já tudo juntinho, você já pegou, já usou, pronto. Então eu acho que é o melhor. E a gente falou de guarda-roupa, mas você deve ter encontrado alguém que vai falar, não quero desfazer da minha Tupperware. Ah, com certeza. Porque da minha idade, amiga, Tupperware era um luxo a gente ter. Né? Não é? É verdade. E aí eu falo assim, eu já tentei, porque pote de sorvete, gente, eu sou um terror. A Michelle falando, eu fico vendo um pesadelo na cozinha. Tem um programa sobre outras histórias, mas isso é o meu. Que é aqueles potes de sorvete. Que você fala, eu vou usar isso. Porque às vezes você vai dar pra alguém levar alguma coisa na sua casa e você não vai dar esse Tupperware novinho, sabe? E aí eu fico dizendo, mas você não usa nunca. Aquilo fica lá e eu tenho a gaveta de tampas. E eu nunca acho as tampas das minhas. Por isso que eu falei, eu acho que eu tenho que desfazer de algumas coisas e ter ali os que eu uso normalmente, mas também que vão ser fáceis de usar. Com certeza. Você pode até deixar alguns potes de sorvete, margarina, que as pessoas gostam, porque realmente para essas horas eu acho legal também, para você não dar o seu Tupperware que depois nunca mais volta, né? Nunca mais volta. Eu acho bem legal ter alguns, mas não tantos, né? A gente pode deixar uns 3, uns 5. Maria, 3? Esse é. Ai, meu Deus. Gente, eu não vou levar a Mi na minha casa por enquanto. Oh, meu Deus. Eu vou ter que fazer uma primeira ideia pra depois chegar e falar, Mi, entra aqui, porque eu não quero te dar pesadelos, amor. E assim, o que você não... Esses potes de sorvete que é algo que você não usa com frequência, você pode guardar mais pra cima, mais pra baixo. Não precisa deixar ali junto com os outros, que é onde você pega os que você usa mais. Senão vai te atrapalhar a pegar os que você realmente quer usar no dia a dia. Isso, então você pode deixar um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo, onde não fique tão prático, porque não é algo que você vai usar toda hora, entendeu? Então sempre com essa mentalidade. Ai, Deus. Eu vou tentar, vai ser um desafio. Daí eu não sei se eu vou ter coragem de mostrar isso nas redes sociais. Talvez eu grave um dia e marque a Michelle dizendo, era um pouco disso que eu tava falando, só pra ver ela gritando embaixo. Tatiana, pelo amor de Deus, vamos conversar. Porque eu vou na casa da pessoa não para simplesmente arrumar e colocar as coisas no lugar, porque isso não se mantém, a bagunça volta, como eu falei. Então eu vou para entender a rotina daquela pessoa e de fato fazer uma organização que funcione para a rotina dela e de todo mundo que vai utilizar aquele ambiente. E como é um trabalho muito personalizado, eu não trabalho com valores fixos, tabelados, eu faço um orçamento na proposta. Esse orçamento ele pode ser tanto via online quanto presencial, né? O que for melhor para o cliente e para mim também. Então, presencial é uma visita bem rapidinha, eu vou avaliar o que a pessoa quer organizar, ver o espaço e passo o valor para a pessoa, e online através de fotos e vídeos também. Então, é dessa forma que a gente faz. Normalmente você pode
para organizar a casa, ou você pode ir para organizar só o quarto no primeiro momento, depois você vai organizar a cozinha. Sim. E aí são orçamentos diferentes, mas aí a pessoa vai dentro do seu tempo também fazendo esse trabalho. Exatamente. Pode ser um cômodo por vez, ou tem gente que gosta de organizar já a casa inteira, né? Já faz um pacote completo para organizar. Eu trabalho junto com uma assistente também, que também é personal organizer da cidade vizinha aqui. Então vamos nós duas na casa do cliente, a gente faz essa organização bem rapidinho. Então você pode escolher um ambiente só ou já fazer a casa inteira. Trabalho também com organização de mudanças, tanto a pré-mudança, que é a parte de embalar tudo, quanto a pós-mudança, que é a parte de organizar tudo na casa nova. Então para o cliente não ter dor de cabeça nenhuma, porque mudança é... Nossa, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já mudei, desde que eu cheguei em Peruíbe, mudei de casa 22 vezes. Em um ano, porque eu morava sozinha no começo, e era tudo muito temporada. A época que eu cheguei. Então, da época que eu cheguei, até eu encontrar um lugar fixo pra morar, eu dei uma corrida aí. Então, eu vou até encerrar contando isso, porque é vergonhoso. A minha 20ª mudança, eu fiz com... Sabe quando você coloca tudo dentro de um lençol e faz assim, ó, e fecha, e aí você vai para outro lugar e você abre, assim, isso é uma trouxinha que a gente carrega? Sim. Terrível. Gente, eu vou precisar encerrar esse programa com um pesadelo. Michele vai sonhar comigo dizendo, meu Deus, o que é aquela pessoa. Meus amores, Ideal Fit, Cris Maier, amores da minha vida, vocês são pessoas que cuidam de mim, da minha saúde, do meu cabelo. Meu cabelo tô precisando ir lá, ele tem me chamado e eu não fui. Ele vai brigar comigo esses dias. Mas eu queria deixar um beijo pra vocês que são parceiros aqui do canal também. Michele, muito, muito obrigada. Desculpa, assim, eu tô trazendo esse papo descontraído porque é necessário e é importante pra vocês saberem o quanto organizar a vida é bom. E eu vou tentar, vou trazer pra vocês. Beijo. Obrigada. Beijo.